Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vim explicar sobre a Lei Magnitsky. Para vocês deve ser uma novidade ouvir, se calhar, esse termo Magnitsky, que vem de um advogado, Sergei Magnitsky, da União Soviética. Rola a vinheta que eu já explico mais sobre a lei e a correlação que eu vou usar com Angola e outros países. Sergei Magnitsky foi um advogado que nos anos, nesse momento passa-me, mas isso é tudo de um livro, Red Notice, que eu li no mês passado, quer dizer, comecei a ler no mês passado e acabei nesse mês, ainda há 2 dias atrás, creio eu. Para contexto de hoje, acabo de postar um vídeo em que Portugal perdeu, então é mais um contexto cronológico de quando é que eu estou a postar esse vídeo. Portanto, é um dia antes de sair esse vídeo, portanto, acabei há 2 dias de ler esse livro. Deixa-me ver só que dia é hoje. Hoje é dia 7 de junho. Portanto, o vídeo sai no dia 8, eu acabei de ler no dia 5. Sergei Magnitsky foi um advogado que utilizou o seu poder para expor algumas das fraudes que haviam na Rússia nos tempos antigos. Fraudes essas que representavam exposição empresarial e fraudes fiscais de pessoas que tinham um poder público e usaram os capitais do poder público para gerir empresas privadas, o fundo de capitais para gerir empresas privadas. Ele expôs isso publicamente e acabou por ser preso. Dentro da prisão, sofreu maus tratos e tudo mais, e no final das contas acabou por morrer. Mas, anos depois, creio eu que não depois, quer dizer, depois de muito tempo havia alguém que levantou essa pauta sobre a lei ser reconhecida, mas em 2016 os Estados Unidos acabou por reconhecer essa lei e acabou por aplicar esse nome. O que é que consiste na base dessa lei? Consiste em dizer que pessoas que estejam expostas publicamente, tenham um cargo político e tudo mais, tenham os seus bens congelados enquanto não se verificar a veracidade de uma informação quanto àquilo que acontece, quantas acusações que acontecem, sejam de fraude, sejam de roubo, sejam de corrupção e tudo mais. Então, a lei Magnitsky foi. Sergei Magnitsky foi o principal impulsionador dessa lei, claramente que o único impulsionador dessa lei no princípio, em que consistia criar uma. Não, como é que eu posso dizer? Responsabilizar todos os políticos que retiravam um pouco do bem público para benefício privado. Portanto, o que nós vemos hoje, essas perseguições a governantes e tudo mais, é fruto de uma lei Magnitsky, mas claramente que nem todos os países reconhecem a lei Magnitsky, mas acabam por aplicar os métodos da lei Magnitsky. Eh, Congelando contas, proibido a entrada a certos países. Falo aqui do caso da Isabel dos Santos e outros corruptos generais e tudo mais. Nos Estados Unidos foram congeladas algumas contas, proibida a entrada, Reino Unido idem, e alguns mais outros países que foram adotando a mesma medida por não só por serem prejudicados, mas por não quererem albergar ou acolher alguém que esteja a ser perseguida pelas autoridades. Para vocês, como eu disse no princípio do vídeo, para vocês é novo. Eu espero que vocês leiam o livro Red Notice, porque realmente acho que Red Notice em português deve-se traduzir alerta vermelho, acho eu. Sim, que é muito bom para que vocês percebam mais ou menos essa teoria que acaba por incluir não só, englobar não só aquilo que é a corrupção, mas também por explicar como é que nós acabamos por ter conta ou dar-se conta daquilo que acontece no nosso país e não ficar calados ou não consentir de tudo aquilo que simplesmente vemos e vivemos
e termos também uma responsabilidade social de dar o nosso apoio e o nosso contributo. Claramente que nos tempos anteriores era muito mais difícil darmos uma opinião, que é o que aconteceu com Sergei, e acabou por ser morto e preso, portanto havia aquela situação em que se tu desse uma opinião contraditória, no nosso país acontece a mesma coisa, já que antigamente havia a famosa frase meninos não fala política e tudo mais, mas hoje em dia já estamos mais abertos, já temos as redes sociais, já temos muitas mais formas de tentar comunicar com as outras pessoas e ajudar a perceber realmente o que acontece no nosso país e pelo mundo afora. Esse vídeo foi mais para explicar essa lei, se calhar trazer um conteúdo para vocês que eu acho que quem me assiste não deve ter conhecimento de todo e também recomendar esse livro. Mais um ano em que eu tento bater a minha meta de livros. No ano passado eu li 55 livros. Esse ano eu vou tentar ler mais e é engraçado que eu fiquei 5 meses sem ler um único livro e agora já li mais de 10. Estou a tentar recuperar o ritmo que eu tinha no ano passado. Ler muitos livros e claramente que nem todos os livros ficam. Nem todos os livros nós acabamos por recolher alguma coisa, porque alguns são mesmo livros podres. Mas uma coisa ou outra de cada livro vai ficando, aumentando a nossa esperteza, aumentando o nosso vocabulário e o nosso nível de interpretação de certas situações. Eu acabei de ler esse livro e fiquei a matutinar na cabeça também porque, pelo que aconteceu no Brasil, com, acho que é Procurador-Geral da República, isso, Alexandre de Moraes, que também teve um caso parecido com alguns outros políticos na corrida contra o Bolsonaro, que foi prejudicado com alguma dessas situações, perseguido com alguma dessas situações, sendo Alexandre de Moraes uma das principais pessoas que mais tem a ver com a corrupção. Alexandre de Moraes, claramente que já teve os seus casos expostos, tanto ele como a sua esposa, mas até hoje não foi sancionado com aquilo que tem feito, claramente porque é de esquerda e hoje em dia a esquerda está no poder, portanto será muito mais difícil ser responsabilizado por aquilo tudo que fez e faz. Terminando isso, esse é mais um conteúdo não diferente, mais do mesmo, mas dessa vez explicando aquilo que eu aprendi durante a leitura de um livro. Eu espero sinceramente que vocês leiam esse livro, porque é um livro realmente fantástico. Vou dizer para quem lê ficção, largue um pouco os livros de ficção, porque eu também já deixei os livros de ficção. Aliás, nunca gostei muito de livros de ficção. Leiam mais não ficção e histórias verdadeiras, ajuda muito na nossa interpretação no dia a dia. Há coisas que nós acabamos por nos despertar de certa maneira que parece diferente, mesmo que o contexto em que nós lemos o livro ou o contexto que nos traz o livro seja totalmente diferente daquilo que nós vamos abordar. Tal como um dos livros que eu mais recomendei no canal no ano passado, que foi Manual do Guerreiro da Luz, Paulo Coelho, e foi um dos livros que eu mais usei como metáfora para certos comentários geopolíticos, e o livro não tem nada a ver com geopolítica. Portanto, fica aqui a minha dica, leiam o livro Red Notice. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se não gostarem, deixem nos canais. E se vocês já sabiam sobre a lei, deixem também nos comentários se não sabiam e foi uma curiosidade de saber. Por minha parte, não se esqueçam, estamos juntos, esse é mais um vídeo, valeu.